Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje o nosso programa a gente vai conversar com uma empreendedora e também, agora, recente investidora anjo também, que é a Natália Castan. Natália, um prazer imenso te receber aqui. Prazer todo meu. Tava lendo um pouquinho da sua mini bio aqui, eu adorei. Você é bacharel em Direito, né? Fez o curso de inovação pelo MIT. Isso. Tem uma atuação forte aí no terceiro setor, né? Empreendedora há muito tempo, quase uma empreendedora em série aí, né? É verdade. Queria que você contasse um pouquinho da tua jornada pra gente, falar um pouquinho de você e dessa veia empreendedora, menina. Boa, vamos começar. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É um programa tão legal que eu acho que enobrece, dá espaço para as mulheres. Então, parabéns pela iniciativa em primeiro lugar. Você é maravilhosa. Você sabe que a gente se conhece há pouco tempo, mas eu tenho uma profunda admiração por você e por todas as causas que você defende. Então, é um prazer grande estar aqui. Nath, prazer imenso. E falando um pouquinho da minha jornada, eu comecei a trabalhar aos 14 anos e aos 18 eu abri a minha empresa, que esse ano, em julho, completa 22 anos. Eu abri, isso foi no ano de 2000, como uma empresa de cobrança. Então, eu trabalhava no escritório de advocacia, entrei nesse escritório aos 16 anos, e aí de lá eu saí e falei, bom, eu vou abrir o meu negócio de cobrança extrajudicial. E dali a gente começou, eu e meu irmão mais velho, a gente começou a fazer um processo ainda muito amador, muito incipiente, sem investimentos, né? Uhum. E a coisa foi mudando de maneira muito orgânica. Passados 5 anos, a gente virou a chave para uma empresa de call center. Então, a cobrança, ela passou a ser uma unidade de negócios e o carro-chefe era o call center. Então, a gente está falando de 17 anos atrás. Então, hoje em dia, call center, telemarketing é mais do que conhecido. Inclusive, né, as experiências de maneira geral não são muito boas, infelizmente. Uhum. Mas a gente acabou migrando porque tinha uma oportunidade muito grande para isso, sem deixar a cobrança ali, mas a cobrança sendo uma unidade de negócio e tendo o call center como grande carro-chefe da nossa atuação. E ali a gente começou a trabalhar com instituições de ensino, fazendo a captação de alunos. Ali, ao longo dessas 2 décadas, a gente já captou e matriculou mais de 2 milhões de alunos em toda a América Latina. Então, um peso muito grande. Trabalhamos com Pronatec, com instituições de ensino básica, superior, cursos livres, cursos técnicos, idiomas, enfim, tudo que você possa imaginar relacionado à educação. E em 2010 eu fiquei grávida, né? E a minha cabeça começou a mudar completamente, assim, essas coisas de hormônios e tudo. Eu comecei a entender e achar, na verdade, sentir um incômodo de que aquele negócio que já existia há 10 anos não era um negócio que eu tinha tanto orgulho. Tinha orgulho da jornada, mas eu não tinha orgulho da sua entrega e do que, de fato, ele estava contribuindo para um todo, né? E aí eu comecei com essa coisa de inquietude, eu comecei a buscar por conhecimento. Eu não sabia exatamente o que eu queria, né? Então eu comecei a fazer algumas vivências lá na Ponte, Escola da Ponte. Em Portugal foi uma vivência maravilhosa. Aqui em São Paulo, um processo de mindset, né? Mudança de modelo mental de uma empresa chamada Metanoia, fantástico, que me fez, assim, ter uns insights muito legais. Um instituto na África do Sul, que tinha uma vivência em comunidade, um negócio sensacional. E aí eu comecei a pensar que o que eu, na verdade, queria era construir algo que fizesse sentido não só para mim, mas para o outro também. Que não fosse uma coisa extrativista. Uhum. Então, da última década para cá, Cláudia, o nosso negócio, ele se tornou um negócio com um olhar muito social. Ele dá lucro, ele tem resultado, mas a gente tem um olhar social, né, para o todo, de maneira sistêmica. Então, a gente enxerga todo o ecossistema, é a nossa vizinhança, são os nossos clientes, são os nossos colaboradores, são as nossas causas, são os nossos investidores. Então, um olhar muito sistêmico e não um olhar só de resultado e lucro, resultado e lucro. Um negócio, ele pode ser muito mais do que isso. Hoje eu tenho um orgulho danado, né, dessa última década para cá, dessa construção que foi feita, e hoje eu entendo e estou muito realizada de que
Se os meus filhos um dia quiserem seguir com isso, eu vou ficar muito feliz. Se não quiser, também tem um monte de gente que quer, mas, sobretudo, pelo impacto que ele causa, já causou ao longo de todo esse tempo, pelo impacto que ele pode causar ainda daqui para frente. Que jornada incrível, hein? Porque assim, tem toda a formação, né? Parceria aí com o teu irmão para começar. Então, começaram com cobrança, veio pro call center. E depois de um tempo, você, enfim, foi buscar saber o que era assim, inquietude aí. E se encontrou de uma maneira que também transformou o teu negócio, né? Exatamente. E eu acho que a gente tem conversado muito sobre isso, né? Sobre essas características da mulher. Em algum momento precisa disso. Aí vai buscar apoio em redes, mas isso é extremamente necessário, claro, né? A gente tá falando para mulheres, mas a gente sabe quanto homens também, né? Sim. Importante isso, importante em algum momento transformar o teu negócio em algo para a comunidade, para a sociedade, onde você impacta vidas. Sim. E como que vocês estão hoje em relação a isso? Então, você está falando aí de 2 décadas de trabalho voltado a isso, e o impacto de tudo isso, tanto para os seus colaboradores, mas para a comunidade. Como é que vocês tangibilizam isso? A gente, talvez de 7 anos, é que a gente tem pandemia no meio, né? Então você coloca mais 2 anos, aí talvez 8, 9 anos para cá, a gente passou o Grupo Unite, até porque ele foi se tornando um negócio robusto, né? Ele era o Unite, se tornou o Grupo Unite, porque a gente passou as outras empresas, exatamente, né? Então aí entrou a Talking, que é uma empresa de tecnologia, de agente virtual, o Convert, que é um CRM, a Unite, que é o call center, um call center diferentão, gente, diferente de tudo que vocês já viram em termos de call center aí no mercado. Não é nada disso, dessas experiências que a gente tem costumeiramente péssimas em relação a call center. A gente vem realmente entregar algo diferencial de vocês? O diferencial é uma cultura, Cláudia, que coloca o colaborador como um grande protagonista ali de suas entregas. Se você pega, por exemplo, um call center tradicional, você contrata colaboradores com todos os seus potenciais, com todas as suas riquezas, e aí você coloca essa pessoa para trabalhar, você fala, olha, você tem esse script, você vai ler isso aqui e você vai entregar esse resultado. Tudo aquilo que ele tem para te entregar de verdade, de potencial, morreu ali. Porque você está resumindo ele numa folha, num script, numa conjunto de frases, que na verdade ele pode ser muito mais do que aquilo. Então o que a gente faz? A gente provoca muito a nossa equipe para que eles sejam realmente protagonistas, para que eles sejam desafiados, entende? E a gente tem faz parte dessa nossa cultura, uma relação muito forte de confiança, Cláudia. E quando se tem confiança, tem tudo. Porque o script existe para quê? Porque eu não confio que a pessoa vai entregar um resultado legal. Eu acho que, uma pessoa que tá, sei lá, o primeiro emprego, ou ela não tem muitas condições, não tem uma formação bacana, não estudou numa instituição fantástica, então, olha, vou te colocar esse script aqui para garantir que você me entregue esse resultado. Só que, na verdade, todas as pessoas têm potencial, Cláudia. E o que a gente faz é, primeiro, despertar essa consciência nas pessoas. Então, eles têm essa consciência de que todos têm um grande potencial. Depois, trabalhar muito forte essa relação de confiança. Eu confio em você, você confia em mim, né? E aí a gente começa a colocar todo mundo para trabalhar de uma forma em que eles utilizem os seus talentos em prol do negócio. E o que é o negócio? Atender as pessoas, servir as pessoas, seja num saque, né, um serviço de atendimento ao consumidor, seja numa venda, porque o que é uma venda? Você resolver o problema de uma pessoa, né? Você de alguma forma possibilitar alguma melhoria na vida daquela pessoa, seja num help desk, né? No atendimento ali de suporte, por exemplo. Então, em todas a própria cobrança, né? Então, em todos esses quesitos é fazer com que esse time, essa equipe tenha clareza da importância de suas entregas e utilize esse talento em prol do negócio. E aí, Cláudia, eu tenho cada história, cada negócio que você fala, poxa, parece bobeira isso quando se fala, mas quando você coloca isso na ordem do dia, a gente tem coisas maravilhosas que acontecem de profissionais que são muitas vezes desvalorizados no mercado de trabalho, e quando eles percebem o potencial deles, quando eles se dão conta do potencial de tudo que eles podem entregar, essas pessoas, elas viram, assim, verdadeiros aviões, assim, não tem limites, sabe? E aí a Unite, na verdade, ela acaba sendo um trampolim para a pessoa ter
né, um grande sucesso na vida dela. É claro que a gente tem lá todo um processo de desenvolvimento de pessoas, de crescimento, etc. Mas tem muita gente que acaba indo para situações e crescimentos ali, muitas vezes empreendendo, muitas vezes tendo seu próprio negócio, e que acaba sendo um grande sucesso, porque teve uma boa formação, teve um grande despertar dos seus potenciais, e não alguém que enquadrou esse profissional, né, numa esfera ali que ele vai ter que se adaptar. Aquilo não é o contrário, né? Vamos deixar todo esse potencial trabalhar em prol do negócio, em prol da necessidade dos nossos clientes. E aí a gente tem, por exemplo, a nossa biblioteca, que é uma biblioteca comunitária. Então a nossa estrutura está no Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. E isso tudo não é nada ideia da minha cabeça, porque eu não invento nada, eu só vou falando, dá certo, não dá, eu vou meio que... Vai pivotando ali. Pivotando, exatamente, porque é uma coisa muito viva, é um negócio assim muito pujante, sabe? E então eles, tem muitos anos, eles criaram uma biblioteca comunitária, então os próprios colaboradores levaram livros e disponibilizaram espaço para o nosso entorno, porque a gente trabalha muito com educação, a gente promove muito a educação, e nada melhor do que livros, né? Para você viajar, se desenvolver, crescer. E compartilhar também o que você pratica, né? Exatamente, compartilhar o que pratica. É a coerência na ordem do dia, né? A gente tem um coworking que a gente desenvolveu, ali é um coworking gratuito também para nossa comunidade, então jovens, enfim, independente de idade, pessoas que tenham projetos, né, que têm como objetivo impactar de alguma forma a sociedade, pode utilizar toda a nossa estrutura, que é uma estrutura maravilhosa, sem nenhum custo, né, utilizando infra e toda a parte também de tecnologia, de estrutura de salas, etc. Então isso também é uma coisa muito bacana que a gente faz. E diversos outros projetos. A Unite também investe numa empresa chamada Escola de Repertório, que é um projeto que vem com o objetivo de desenvolver as pessoas, ampliar o repertório das pessoas para a vida. E quando você amplia o repertório, você amplia as opções que você tem, né, para tomada de decisão para a sua vida em diversas frentes, pessoal, profissional, e por aí vai, né, ou seja, na sua vida. Então a gente tem muitas conexões em diversos projetos para realmente impactar. E é sempre, Cláudia, de dentro para fora. Não adianta a gente esperar que um colaborador faça uma entrega maravilhosa num call center, num atendimento, sendo que ele, ali dentro, ele não é bem cuidado, ele não é bem tratado. Então ele também é um script, ou um número. Exatamente, né? Então, quer dizer, o resultado, por isso que eu falo, as pessoas têm, e com razão, né, eu não tiro a razão, um estigma muito grande com as empresas de call center, mas o problema não está nas pessoas de atendimento, está nos processos que foram construídos, né, e que tiram todo o potencial ali de trabalho das pessoas para poder fazer as entregas de resultado. Então, o que a gente tem é um trabalho realmente muito forte de desenvolvimento, de cuidado da gente ali, sabe? Do nosso time e da gente, porque eu me incluo nessa. Claro. Né? Então, a gente tem isso. E aí, a coisa flui de maneira natural. Quando é de dentro para fora, ele traz consistência. É cultura. E trabalhar a humanização. Né, nesse sistema de call center é um desafio muito grande, né? E que é a tua proposta ali, não é só atender, mas é trazer essa questão, né, da empatia e da humanização. Eu acho isso essencial, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Exato. E me conta um pouquinho, como empreendedora, os principais desafios ali. Eu acho bacana a gente contar de histórias boas, eu acho bacana falar, mas a gente sabe dos perrengues também, né, Natália? Você sabe que uma vez eu estava conversando... A gente não fala muito dos perrengues, mas a gente passa por perrengues. É verdade, diariamente. Constantemente, né? Mas eu acho assim, acho que todos os empreendedores têm isso. Acho que a história é bacana, eu acho que é fantástico, mas também tem as lições aprendidas. Muitas. Né? Tem os perrengues ali. E aí, conta um pouquinho, como é que vocês se depararam com isso? Como que vocês trabalham essas questões? A gente tem esses desafios, eles são diários, não tenha dúvidas, né? E é muito legal isso que você fala. Outro dia, até conversando com meu irmão, alguma coisa que a gente comentou de perrengue, eu falei, eu vou começar a falar de perrengue. Aí a gente começou a listar alguns, falando, não, vai ficar meio feio se a gente começar a falar de tantos perrengues, assim, vamos continuar falando. A gente vai ficar triste, né? Vamos falar de história boa, mas isso faz
faz parte do dia. Eu acho que o que a gente precisa ter é uma segurança e uma fortaleza ali para você dar conta disso tudo. Bom, um perrengue muito recente que a gente passou foi em plena pandemia, né? Então, primeiro, esse dilema. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o pessoal para trabalhar de casa? Não vamos colocar? Você tem lá 300 pessoas, como é que você coloca? 300 pessoas trabalhando da noite pro dia, porque foi assim que aconteceu. Foi exatamente isso. O call center, ele era um serviço essencial, né? Ele entrou como um serviço essencial. Mas e a responsabilidade, Cláudia? De você manter 300 pessoas e, portanto, 300 famílias correndo risco e etc. Não, a gente tomou a decisão de colocar todo mundo trabalhando em casa. Então, eu acho que as dificuldades, esses perrengues, a gente aprende demais e a gente dá saltos, assim, quânticos, se a gente entende, né, a dinâmica desses problemas. Então, eu digo de salto quântico porque, por exemplo, eu sempre tive o desejo de colocar o pessoal trabalhando em casa, mas eu nunca tive a coragem de falar, não, vamos fazer um teste. Sempre, sabe aquela coisa cômoda? Tá funcionando, eu sempre quis, mas e o nunca, risco, né? E o risco de que não você dar não certo, quer correr. Exatamente. A gestão é uma coisa difícil, né? Então, ali a gente não tinha muita alternativa. Então, assim, foi um grande... Você não imagina colocar 300 pessoas trabalhando de casa e isso... pessoas, assim, não só da São Paulo capital, mas de todo o entorno. A gente teve que contratar van, e era cabo que não ia, era cabo que faltava, e aí e não funcionava, e a internet era ruim. Então, assim, foi muito complicado, né, num primeiro momento. Geral, né? Isso foi geral. Tem empresas grandes também passaram por isso, né? Exatamente, mas no final, assim, eu digo, né, a continuidade disso é que foi maravilhoso, porque a gente persistiu, a gente corrigiu os problemas, a gente não deixou nenhum cliente sem atendimento, nenhum cliente, um dia, nenhum. Né? Então, ao longo desse período todo, a gente pôde atender todos os clientes, a gente... e aí, obviamente, foi corrigindo todos esses problemas ao longo do percurso. Então, isso foi muito grande. Um outro perrengue, quer dizer, e quando o cliente sai? Porque teve cliente na pandemia que, olha, eu não vou aguentar pagar essa fatura, eu vou sair, mas olha, o contrato não prevê isso, como educação, é que você faz? Né? Exatamente. A gente teve uma queda aí muito grande, exatamente. Né? Então, assim, isso foi um outro perrengue. E conversando com pessoas amigas, eles me perguntavam, nossa, Natália, mas como que você não mandou ninguém embora? Como que você conseguiu aguentar? Eu falei assim, ao longo desses 22 anos empreendendo, Cláudia, a gente já passou por poucas e boas e muitas, entende? Então isso também te traz e te dá um pouco de sabedoria, sabe? Não é aquela coisa que você vai fazendo desesperadamente, na loucura, vamos fazer, senão a empresa vai quebrar. Não, a gente tem um pouco de sabedoria, sabe? De saber fazer as coisas no timing certo. E o que eu falei, olha, mesmo com a saída de alguns clientes, eu falei, eu não vou mandar ninguém embora, vou mandar na última circunstância. Se não tiver mais o que fazer, eu vou mandar. Porque a gente tem um cuidado com o nosso time. Como é que em plena pandemia... Imagina se eu tivesse que mandar alguém embora. Eu mesma ia ficar muito chateada, né? E aí a gente foi segurando, até que foi fechando. Aqueles saíram, outros foram entrando. No final das contas, a gente acabou fazendo diversas implantações online, né? Remoto, porque teve uma época que estava 100% remoto. 100%. Hoje a galera já volta, fica. A gente tem trabalhado de maneira híbrida e tem funcionado muito bem. Mas na época não, era 100% remoto. Então foi super difícil. Mas as coisas a gente foi criando uns processos muito legais e tendo essa sabedoria, esperando o timing certo, sabe? Não se antecipando a certas decisões e a coisa deu certo. Não precisei mandar ninguém embora na pandemia, né? E depois a gente contratou uma leva, sei lá, de pelo menos umas 150 pessoas. Quer dizer, teve crescimento aí, né? Pós-pandemia, o seu cenário é outro, né? Mas é aquilo lá. A gente tá falando já da história bonita, mas o perrengue foi difícil, foi duro. Imagino. Né? Mas a gente conseguiu passar por isso e aquilo lá. Estamos melhores do que estávamos. Então, eu acho que essa é a coisa. Você saber lidar com aquele conflito, com aquele desafio, com aquele problema e ter a certeza, né, de que em algum momento isso vai alavancar, né, essa segurança. Traz resultados, né? Traz resultados. Eu acho que você colocou alguns pontos aí que pra gente são fundamentais, que é a questão de gestão, né? Você tem um bom controle ali, né? Gestão, planejamento,
né? E além disso, você também trabalha muito com gestão de pessoas. Sim. Você trabalha com pessoas. O seu ativo são as pessoas, É né? isso. E aí dá essa atenção, fazer isso. Mas o que a gente fala de uma empresa, quando a gente fala principalmente com os empreendedores, a importância da gente ter as nossas métricas, ter uma gestão e trabalhar o resultado. O resultado aqui, ele é consequência do que você faz ao longo do período, né? Ao longo do tempo. Então, que bacana que vocês conseguiram. Eu acho assim, certeza que você inspira e ajuda muitas pessoas também. E bacana ter essa oportunidade de contar a tua história aqui para outras pessoas também te conhecerem, poderem te procurar até se precisar de alguma mentoria ou alguma conversa ali, né? Porque você também agora veio para esse lado com a gente, isso mesmo, né? Queria saber isso. até como que foi isso, porque a gente... Foi um prazer imenso falar para você sobre a questão de investimento anjo, de startups, mas também é um outro mundo novo para você, que você tá ali com o teu negócio, né? E agora também... E a gente conversou sobre isso, né? E nesse lado aqui, não é somente investimento, né? Exato. A gente tem toda a questão do seguinte, do smart money também. Acho que você tem muitas histórias, muitas lições e muitas coisas que você pode compartilhar também, tecnicamente, com vários empreendedores. Lógico. E quando a gente conversou, eu acho que você tá prontíssima para isso. Então agora você também tá aqui desse lado. É verdade. Muito bacana te ter também como investidora anjo. Acho que cada vez mais a gente precisa de mulheres como você, com a tua experiência, com a tua garra, com a tua força. Então pra gente também é um ganho enorme. E queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu essa tua vontade também de vir para cá, de conhecer melhor esse mundo, até pra gente poder trazer outras mulheres também, inspirar outras mulheres, porque... Tal como você me inspirou. Porque sabemos que tem muita coisa a ser feita, né? Tem. Olha, na verdade, a Unite, pela Unite, pelo nosso negócio, a gente já investe em algumas startups, uma edtech, um e-commerce de moda. Uhum. A gente, por meio tem algumas ações, a gente tem alguns negócios em que a gente entrou como investidores e acaba participando de conselho e etc. Mas era sempre no individual, não via, né, redes, e por aí vai. E aí foi muito legal, porque eu fui no evento, eu já tinha ouvido falar várias vezes do Bossa e vi que ia ter um evento. Sim. E um amigo falou, poxa, vai ter um evento e tal, eu não vou, você quer o convite? Eu falei, mas é lógico, eu tô doida pra conhecer esse pessoal do Bossa e tal, e tive lá. E foi um encontro super rápido que nós tivemos, né? Sim, é verdade. Mas um encontro em que você falou um negócio que ficou muito marcado pra mim. A gente fala algumas coisas, a gente nem percebe, né, do poder que isso tem e do impacto que tem na vida das outras pessoas. Mas foi um negócio muito marcante, que foi assim, eu tava caminhando no evento, que tava cheio, né, diversas empresas expondo, e tinha o congresso ali também acontecendo de maneira simultânea, e obviamente a predominância era, né, do gênero masculino. E aí você falou, Natália, é muito bom tê-la aqui e tudo mais, e o que a gente precisa é fazer com que as mulheres participem também, porque o evento tá aí, está disponível, e vamos chamar as mulheres. Então, assim, estava disponível para homem e para mulher. Então, a mulher também precisa, nós precisamos também sair da nossa, né, casinha e ir para o mundo. Isso é uma coisa que eu acho... Tem algumas coisas que eu entendo que são mais fáceis para os homens, outras são mais fáceis para a mulher. Eu até digo que sobre a nova economia, a mulher está disparado, né? Porque os predicados de uma nova economia, a mulher tem naturalmente a empatia, cuidado, né? Essa coisa que acho que é mais genuíno da mulher. E para o homem, essa coisa do networking, né? De conversar, de estar em roda, de estar entre amigos. A mulher não. A mulher, ela tem... Obviamente, a gente está generalizando ali, né? Claro. Obviamente de maneira genérica. Mas muitas vão se identificar. Mas a mulher não, a mulher aí, poxa, preciso ir pra casa, preciso cuidar do filho, preciso isso, preciso... Então a gente acaba não participando tanto das coisas, né? E se você não participa, você não se desenvolve, você não se relaciona, você não faz network. Então aquilo foi muito legal que você falou. Bacana. Até porque há um protagonismo na sua fala, né? Não há um vitimismo ali, a gente também precisa fazer. Eu falei, poxa, é verdade, né? Tá aberto e disponível para todo mundo, então a gente também precisa marcar presença. E aí logo depois a gente falou, você foi categórica ali falando do Ladies, né? Eu achei muito legal, e com o seu discurso de não, mulher tem que investir em mulher e tal, e aí eu comecei a procurar
algumas coisas sobre isso, Cláudia, pesquisas e tudo mais, me aprofundar sobre o assunto. E eu vi uma estatística fantástica em que as pessoas, quando elas são ajudadas de alguma forma, elas tendem a replicar aquela ajuda no mesmo perfil em que a ajudaram, né? As ajudaram. Então, por exemplo, se eu tô entrando no mercado de trabalho e um amigo me ajudou, a tendência é que eu ajude esse amigo, né? A mulher é a mesma coisa. Então, se foi alguma mulher que me ajudou, a tendência é que eu ajude uma outra mulher. E olha que bacana essa rede se formando. Isso é sensacional. Há estatísticas, inclusive, sobre isso. Então, para mim, assim, é um prazer enorme, justamente por isso, porque por estar investindo em empresas exclusivamente lideradas por mulheres, fundadas, né, ali na sua, vamos dizer, majoritariamente por mulheres, que foi o pool que você me convenceu a entrar. Muito legal, achei fantástico o seu discurso. É rápido, direto, muito pontual. E essa possibilidade realmente de pegar essa experiência, de saber fazer usufruto dessa experiência em prol de outros negócios que estão surgindo, sendo liderados por mulheres. Isso é maravilhoso. Faz a roda girar ali, né? A coisa funcionar. E não necessariamente onde você atua, né? Exato, porque a tua experiência aí, nesse tempo de trabalho, no que a gente está falando, na tua jornada, com certeza inspira e ajuda e contribui para outras mulheres também. Sim. Eu acredito muito nisso, e o que você falou para mim é extremamente importante, né? Que é essa questão das mulheres que colaboram. Eu acho que, primeiro, as mulheres, elas têm que participar. Se elas querem, igual você já estava pronta, né? Enfim, foi um convite que veio numa hora boa para você. Mas, de alguma forma, também você poderia não se importar ou não entender que aquilo fazia sentido para você. Então, primeiro, eu acho que as mulheres, elas têm que entender qual o momento que elas estão, né? Exato. Não, isso faz sentido para mim, e bacana você falar dessa contribuição, porque o que eu vejo hoje, principalmente nesse nosso ecossistema, que, se você sabe disso, majoritariamente homens, tanto liderando startups quanto investindo, é que as mulheres, elas sempre ficam felizes e se sentem representadas quando tem outras mulheres, né? Então, assim, a gente valida o que a gente acreditava, e você também vai validar aquilo que você entende que foi necessário. Por que você veio? E eu acho que a gente apoiando as mulheres, de alguma forma, não só nesse pool, mas a gente apoiando em outras ações, conhecendo, e você vai ver que a tua rede de relacionamento vai crescer muito em relação a isso, você vai ver quanto que é importante. Muitas vezes, não só com o seu network, mas realmente com a tua vivência, com a tua experiência, outras mulheres vão usar isso. Além, lógico, né, não só necessariamente essas mulheres que estão em startups, mas eu acho que muitas empreendedoras também, e mulheres que querem recomeçar, né, que de alguma forma parou de trabalhar para se dedicar a alguma outra atividade lá específica, mas que também precisa, que está nesse momento, sabe? Quero buscar alternativa, não sei exatamente como que eu vou fazer. E elas encontram esse protagonismo, elas entendem que nós fizemos, e por que também ela não pode fazer, né, Natália? Exatamente, isso é muito legal. Eu tenho, dentro da Unite mesmo, cases muito legais. Eu ontem, enfim, essa semana, recebi uma mensagem tão carinhosa de uma ex-colaboradora, que ela falou, poxa, você impacta tanto, é tão legal, né, ouvir você falar. Aquilo é muito gratificante, né, porque realmente acho que reforça ali que você está no caminho certo, né, você está de fato impactando. E aí eu respondi para ela, poxa, que bom, né, receber esse teu feedback, espero que você esteja bem. Ela não está mais na Unite, espero que você esteja bem nessa tua jornada. Ela falou assim, eu me inspirei em você, eu hoje sou uma empreendedora, estou empreendendo. Olha que fantástico. Fantástico mesmo. Para mim é maravilhoso, né? E eu tenho assim, eu falei de uma, mas sei lá, contaria pelo menos umas 10 aqui para você, que realmente saíram dele e falaram, gente, eu tenho um mundo para conquistar. Né? E que estão empreendendo, estão dando as caras e fazendo as coisas acontecer. Isso é muito legal. Essa forma como uma mulher se inspira em outra mulher. Pois é, a gente vai ver muito mais isso. Exato. Quando você estiver fazendo essas mentorias, esse apoio à rede. Acho que também tem um outro ponto, é as mulheres participarem de eventos, né? Não esperar o momento certo. Tem um evento,
Participa, se coloque, faça perguntas. Como que a gente aprende? A gente aprende participando. Exatamente. Tirando as nossas dúvidas, nos conectando, que é o que você falou. O homem faz isso muito bem, né? Já é mais natural pra ele, né? Pra mulher, ela é meio que, né, obviamente, de maneira geral ali, você tem ali as exceções, mas aquilo não tá na zona de conforto da mulher. E mesmo não estando na zona de conforto, aliás, na maioria das vezes, estando fora da tua zona de conforto, que você realmente se desenvolve, que você realmente aprende, avança uma casinha ali, né? É verdade. Seja muito bem-vinda como investidora anjo, nas mentorias, nas conversas, nos eventos. Eu acho que você vai ter um ganho, mas nós também, as startups, os empreendedores. Nosso tempo aqui acabou, mas para mim é uma delícia esse nosso bate-papo. Que delícia. Parabéns pela tua jornada, pela tua força. E que você siga e que a gente tenha outros papos e você venha contar um pouquinho das suas experiências aí como mentora das startups também. Certamente. Então, e você muito falou um obrigada. negócio, só para trazer um ponto bacana, é isso mesmo que você traz, Cláudia. Quanto, à medida em que você ajuda, você mais aprende, né? Você mais ganha do que dá. A roda é o inverso, né? Então, assim, para mim é um prazer. Tenho certeza que vou aprender muito, tenho certeza que vou ganhar muito com isso e tô muito feliz. Agradeço o seu convite. Bacana. Gente, sigam, acompanhem a Natália. Fantástico, muitas histórias aqui, a gente não tem como contar tudo, mas vocês vão acompanhar. Então, muito obrigada. Obrigada, querida. Prazer.